E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Jonathan Willeman, sou gestor do setor de planejamento aqui da Apo Company e eu vim aqui falar um pouco sobre os principais indicadores que uma empresa deve conhecer. Vamos lá então, para começar vamos falar um pouquinho sobre o que são indicadores. Indicador é basicamente uma métrica que tu tem para medir o desempenho de alguma ação, certo? Levando um pouco aí para o ambiente de uma empresa, nós temos várias ações, principalmente relacionadas a vendas, né? E os indicadores servem para a gente medir se essas ações estão sendo boas, se estão ruins, se estão medianas, se a gente pode melhorar ou como a gente pode melhorar, tá? A gente tem que ter uma noção também de que indicador é diferente de meta. Meta normalmente são os objetivos que a gente tem, que a gente quer conquistar, seja curto, médio ou longo prazo. Já os indicadores, eles servem justamente para a gente analisar se a gente está conseguindo chegar naquela meta que foi estabelecida. A gente também tem que levar em consideração que um indicador ele tem que ter uma noção de período para ser avaliado, ou seja, tem que avaliar ele ali dentro de um período pré-estabelecido, senão tu fica um pouco confuso e fica muito fora do que tu pode avaliar ali. Para começar, eu vou falar um pouco sobre os principais indicadores, os indicadores básicos que uma empresa deve seguir ou pelo menos deve controlar e analisar de tempos em tempos, tá? Os indicadores mais básicos são aqueles lá que qualquer empresa hoje já trabalha. Basicamente o seu custo, né? Suas despesas e o seu resultado, seja resultado financeiro, resultado em vendas e tudo mais. Trazendo um exemplo aí para a gente analisar um pouquinho, um e-commerce, por exemplo. Tem que levar em consideração seus custos e despesas operacionais, mas também seu custo com marketing, seu custo com investimento em canal de aquisição de clientes, seu custo com investimento de canal de marketing, né? E além disso, aí também tem que levar em consideração indicadores de resultado, seja o resultado financeiro, que é o total do teu faturamento, ou aquele resultado em quantidade de vendas, dá para tirar alguns outros, como ticket médio e tudo mais. Uma empresa mais local, uma empresa, por exemplo, de serviço, pode levar como indicadores o investimento também, né? Aquele custo que a empresa teve, mas também o seu resultado, seja o resultado do setor comercial, quantidade de vendas, quantidade de leads adquiridos. Então, esses indicadores mais básicos normalmente são os mais comuns e são mais utilizados por aí. Só que a gente não precisa parar aí, a gente pode se aprofundar um pouco mais para conseguir ter mais noção aí de como que está a saúde da tua empresa. Então eu vou falar sobre alguns outros indicadores que a gente também pode avaliar. Começando pelos indicadores de campanha. Hoje em dia aí no nosso universo digital é muito comum a gente fazer campanhas de tráfego pago, principalmente, né? Seja nas principais plataformas aí de tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, por aí vai, né? Ou algum outro canal que tu tem aí para trabalhar. Falando um pouco dessas plataformas de tráfego pago, a gente tem alguns indicadores que conseguem medir a qualidade do teu anúncio, a qualidade da tua campanha ali dentro de cada plataforma. Tu pode medir isso de uma maneira geral, incluindo o resultado de todas as plataformas juntas, ou tu pode fazer isso de maneira totalmente individual por cada canal que tu tem, que tu tá trabalhando ali. Falando um pouco assim desses principais canais, a gente tem os indicadores bem básicos da tua campanha, seja aquele indicador de alcance, que são literalmente quantas pessoas a tua campanha alcançou, né? Ou o indicador de impressão, que é ali dentro do teu alcance, do alcance que tu teve, né? Quantas impressões tu teve, quantas pessoas viram aquele teu anúncio. A gente pode ter um indicador de cliques, por exemplo, de quantas pessoas viram o teu anúncio e clicaram nele, né? Dentro disso a gente também pode ter o CTR, que é aquela taxa de uma porcentagem de quantas pessoas clicaram no anúncio, levando em consideração quantas pessoas viram aquele anúncio. Então tu tira uma porcentagem, 1.000 pessoas viram o anúncio, 100 clicaram, então eu tenho aí 10% de média de CTR, certo? Além disso, a gente também tem um indicador de custo por plataforma, então cada plataforma pode ter o teu custo. E dentro desse indicador de custo, a gente também pode ter indicadores como custo por conversão, custo por clique, custo por aquisição de lead. A gente pode ter uma noção de taxa de conversão também, ou seja,
daquelas pessoas que interagiram com o teu anúncio, qual foi a porcentagem que converteu, que virou uma venda ou virou um lead, por aí vai, né? Isso tudo basicamente forma aquele funil que o pessoal tanto fala no marketing, né? Então tu vai ter aqueles indicadores padrões, pessoas que interagiram com o meu anúncio, daí quem clicou no anúncio chegou na minha página de vendas, quem chegou na minha página de venda, como que foi a interação ali, quantos chegaram no carrinho, ou no caso se for uma empresa de serviço, quantas viraram um lead. Depois eu posso ter um indicador também do meu setor comercial e por aí vai. Então tu consegue formar o teu funil com esses indicadores, tá? Eu falei que alguns, esses são os principais, mas a gente ainda consegue tirar vários outros dentro de uma campanha e cada plataforma pode ter a sua variação ali, pode ter seu indicador próprio também. Além disso, tem alguns indicadores que também são muito importantes, só que não são calculados diretamente ali na plataforma, tu acaba tendo que fazer um cálculo individual ou automatizando algum cálculo. Mas são indicadores que são bem relevantes para uma empresa, tá? Quais são esses indicadores que eu trouxe aqui? O primeiro é o CAC. O CAC nada mais é do que o custo por aquisição de clientes. Ele é muito utilizado principalmente em empresa de serviços, porque funciona muito bem. Ou seja, cada cliente que tu adquiriu, qual foi o custo por aquilo ali, certo? É claro que depois de adquirir o cliente, tu também pode levar em consideração quantas vezes esse cliente consumiu contigo, por quanto tempo, que daí seriam outros indicadores, mas o CAC ele se limita exatamente a isso, quanto custou por cada cliente, independente de quanto esse cliente comprou, certo? Além do CAC, a gente também tem o CPV, que é o custo por venda. Muitas vezes o CPV e o CAC acabam sendo confundidos, porque em alguns casos eles são bem semelhantes, mas na verdade eles são bem diferentes, certo? Enquanto o CAC leva em consideração simplesmente quanto custou para tu adquirir aquele cliente novo, o CPV, né, que é o custo por venda, leva em consideração exatamente quanto foi por aquela venda em cima daquele valor que tu vendeu ali. Para explicar um pouco, enquanto o CAC leva em consideração a aquisição por aquele único cliente, esse cliente pode fazer mais de uma venda e esse CPV ali, daí tu consegue separar essa métrica de forma individual por cada venda que foi adquirida. Então, quando um cliente faz mais de uma compra, tu consegue calcular o CPV de forma mais individual. O CPV ele funciona muito bem para e-commerce, porque em um e-commerce às vezes fica um pouco difícil tu calcular exatamente quantas vezes o cliente comprou, certo? Então calcular por CAC já fica um pouco fora da realidade. Tem como fazer, o ideal até seria fazer, mas para a maioria dos e-commerces é um pouco fora da realidade, né? Tu tem muitos dados ali para tu conseguir minerar e achar o valor que tu quer. Além desses dois indicadores que eu comentei aqui, outro indicador muito importante, muito comum na área do marketing é o ROAS, que é o retorno por investimento em marketing digital. Basicamente, o teu retorno por investimento em plataformas digitais, tá? Para calcular o ROAS, tu basicamente tem que ter noção de quanto em valor de faturamento a tua campanha conseguiu atingir, certo? Dividido pelo seu investimento. Então vamos supor que eu faturei 100 mil reais e investi 10 mil, meu ROAS foi de 10 vezes o meu valor investido, tá? Esse ROAS é muito bom para controlar a saúde do teu investimento em marketing digital, porque tu consegue ver ali quanto dinheiro tu basicamente fez com aquele investimento que tu colocou, certo? Ele é um cálculo que é limitado à área digital, ou seja, ele se diferencia de outro indicador muito importante que a gente tem aqui, que é o ROI. O que seria o ROI? O ROI é muito parecido com o ROAS, tu basicamente também calcula o teu retorno por investimento, né? O significado do ROI é isso, retorno por investimento. Porém, o ROI ele é calculado de uma maneira geral na tua empresa, então tu tem que levar em consideração alguns outros fatores e não só o investimento que tu fez em algum canal digital, certo? No ROI tu leva em consideração investimento em equipe de marketing, tu tem que calcular a margem de contribuição e alguns itens a mais, mas funciona de uma maneira bem parecida com o ROAS, onde tu calcula quantas vezes o teu investimento retornou para a tua empresa.
é muito bom também, porque ele ajuda muito bem a empresa a entender como está a tua saúde financeira, certo? Além disso, a gente também tem o LTV. O que é o LTV? Nada mais é do que tu entender qual que é a vida útil do teu cliente dentro do teu empreendimento, certo? Como eu estava falando lá do CAC, teu cliente ele pode comprar mais de uma vez contigo, certo? Então, tu tem que entender aí quanto tempo esse teu cliente compra contigo e qual é o valor total que esse cliente vai consumir de ti. Quanto maior teu LTV, normalmente mais lucrativo foi a tua ação de marketing, certo? Trabalhar com aquisição de clientes novos normalmente custa muito caro, então tu ter boas práticas na tua empresa onde tu consegue estimular que o cliente que já é teu cliente consuma mais, ou seja, tem um LTV maior, vai fazer a tua empresa ser muito mais lucrativa, principalmente ao longo do tempo, certo? Porque daí tu vai ficar ali apostando e investindo cada vez em clientes novos e tuas ações de LTV vão fazer tu também ter lucro de clientes que tu já adquiriu, fazendo tua empresa ser mais sustentável ao longo do tempo, tá? Esses são os principais indicadores. A gente ainda consegue tirar mais alguns indicadores para trabalhar, só que eu trouxe aqui os principais onde as empresas podem concentrar os seus esforços e entender quais são, porque se tu entender um pouco desses indicadores, tu já consegue ter um bom controle aí da saúde financeira da tua empresa, tá bom? E daí vem a terceira parte do nosso vídeo, onde a gente quer entender como aplicar esses indicadores. Essa parte ela é bem importante e para começar, a gente tem que entender que para ter indicador, a gente tem que ter registro de dados, certo? Um bom indicador ele vem de um bom registro de dados, então tu tem que entender o que está acontecendo, seja na tua empresa, seja na tua campanha, ou seja em qualquer ação que tu quer ali colocar indicadores para controlar algum resultado de desempenho, certo? Quanto mais dados tu tiver de registro dessas informações, mais tu vai conseguir calcular os teus indicadores e mais segurança tu vai ter na hora de calcular esses indicadores. Então, a primeira coisa que tu tem que pensar na hora de aplicar, ou pelo menos de procurar os indicadores corretos para tua empresa, é justamente o que tua empresa, nesse exato momento que tua empresa está, né, nessa situação que tua empresa está nesse exato momento, precisa realmente analisar. Essa é uma pergunta bem importante, porque muita gente quando vai pensar em vou criar os indicadores da minha empresa, quer criar tudo de uma vez, quer ter 500 mil indicadores, quer ter uma planilha gigante lá e acaba não conseguindo nem controlar essa planilha. Então a gente tem que entender que o ideal é tu partir sempre dos indicadores básicos e ir montando os seus indicadores de acordo com a necessidade da tua empresa, né? E de acordo também com o que faz sentido para a tua empresa, certo? Não adianta eu querer lá criar um indicador de LTV, por exemplo, para minha empresa, se minha empresa tem 1 mês, 2 de vida útil, tem, sei lá, 5 meses de vida útil, e daí teu LTV parte de 1 ano. Como que tu vai calcular isso? Não faz sentido. Então tem que começar com indicadores bem mais básicos e depois tu vai crescendo a quantidade de indicadores que tu vai ter para controlar a tua empresa, tá? É muito comum empresas já iniciarem querendo ter um CAC ideal, um custo por venda ideal, um ROAS ideal, mas normalmente isso é um trabalho a longo prazo que tu vai construindo, certo? Então não adianta tu querer calcular o CAC antes de tu ter tuas primeiras vendas, né? Querer calcular o CAC na primeira venda que tu teve. Normalmente a primeira venda que tu tem em uma empresa ela não é lucrativa, né? Uma empresa se torna lucrativa quando tu começa a vender de forma recorrente ao longo do tempo. Então tu tem que ter essa noção, tem que entender qual a situação da tua empresa, o que tu consegue analisar, qual a quantidade de dados que tu tem ali naquele momento e de acordo com aquilo tudo, com todas aquelas informações que tu tem, montar os indicadores ideais para tu conseguir medir o sucesso da tua empresa, tá? Começa ali pelos indicadores básicos, né? Custo de investimento em plataformas digitais ou em canais de venda, o resultado financeiro que tu está tendo em cima disso, entenda teu ticket médio, quando tu conseguir calcular o custo por aquisição de cliente ou custo por venda, começa a calcular isso daí, né?
Tenha bastante atenção ao teu funil de vendas, calcule os indicadores do funil e com o tempo tu vai conseguindo calcular qual é o teu ROAS, qual é o teu ROI, qual é o teu LTV, e a partir do momento que tu começar a entender quais são esses indicadores, tu consegue também criar ações, ou seja, criar estratégias onde tu vai melhorar esses indicadores. Então, se o meu CAC, por exemplo, está super alto, eu vou criar estratégias para diminuir meu CAC, para pagar mais barato por cada cliente adquirido. Se hoje meu LTV está baixo, a minha empresa não está rendendo porque meu cliente só compra uma vez comigo e vai embora, eu vou criar estratégias para melhorar meu LTV e por aí vai. Então, com o tempo, tu vai construindo ações dentro da sua empresa onde tu melhora os teus indicadores e, consequentemente, acaba conseguindo melhorar os resultados que a tua empresa tem. Porém, se tu está com dúvidas sobre quais indicadores são os melhores para a situação da tua empresa ou de como construir esses indicadores, vá atrás de uma assessoria ou de um consultor que possa te ajudar nisso. Com certeza, com uma ajuda externa, aí tu vai conseguir entender qual é o melhor indicador para a tua empresa. Inclusive, estamos totalmente preparados aqui para te auxiliar nisso. Nossos consultores de venda podem te dar uma consultoria gratuita sobre os melhores indicadores para a sua empresa. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe com todo mundo esse conteúdo. Muito obrigado!